Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo jóia com vocês? Então estamos dando início a mais uma aula nossa aqui pelo grupo e hoje nós vamos introduzir o nosso projeto que será desenvolvido na nossa área de conhecimento, beleza? Então eu vou explicar aqui para vocês um vidinho curto, quero ver se no máximo 10 minutos explicando como vai ser o nosso projeto, para nós darmos sequências, assistir uma outra reportagem que eu tenho, para nós começarmos as nossas atividades. Bom pessoal, primeiramente deixa eu dar uma introdução para vocês. Nós estudamos aqui no SESI, certo? Para quem não conhece, a sigla SESI significa Serviço Social da Indústria, certo? Entrando um pouco nessa vertente que a Rede S de ensino trabalha, eu como professor também, professor Arthur, já trabalhava dessa forma, antes mesmo de dar aula aqui no SESI. Eu gosto muito, pessoal, de trabalhar a questão do lado social, a questão coletiva, a questão comunitária, devolver para a comunidade, para a sociedade, aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque assim você se conscientiza os próximos, vizinhos, a comunidade onde você mora, familiares. Isso é muito importante ser compartilhado. Eu prezo muito por isso. Eu e a professora Caroline, vocês já fizeram Ciências Humanas, então todos aqui conhecem a professora Caroline, certo? Então a professora Caroline também trabalha de uma forma muito parecida comigo nessa questão. Na questão social, nessa questão de ter essa conscientização. No começo do ano, logo depois, quando começou a pandemia, eu e a professora Caroline já trabalhamos num projeto assim, que era o projeto Sustenta Brusque, onde nós fizemos toda uma conscientização em relação ao lixo, a questão do consumo de plástico, questão da reciclagem, e nós acabamos no final, como artefato desse projeto, recolhendo doações para doar para uma instituição de caridade, que ajudava famílias que estavam passando por dificuldades nessa pandemia, certo? Pessoal, antes de nós começarmos aqui o nosso trabalho, eu quero dizer para vocês algumas frases, algumas passagens para vocês pensarem e levarem isso em conta, não só aqui na nossa área de conhecimento, mas para a vida de vocês, certo? Pessoal, nós estamos passando por um momento muito difícil, concordam comigo? Todo mundo está com alguma dificuldade, seja profissional, seja financeira, seja na vida, no dia a dia, no cotidiano, enfim. Mas nós temos que ser solidários ao ponto de pensar que tem pessoas em situações muito piores do que a nossa. Pais de família que estão desempregados, que não têm comida para botar em casa, pessoas de idade que estão nos asilos, os idosos, muitos estão lá sem família, né? Outros estão lá, têm família, mas foram largados pela família, foram esquecidos pela família lá. E esse é um assunto que de uns dias para cá nós começamos a levantar debate aqui na escola e todos os professores resolveram trabalhar essa mesma questão, que é a questão do amparo ao idoso, a questão da conscientização em relação às pessoas que estão em situações de casas de abrigo, não tem nenhum familiar, não tem nenhum parente, ou até tem, mas foi esquecido por esse parente, o parente não quer saber. E essa é uma situação de vida muito complicada. Certo, pessoal? Eu até estava conversando com a minha filha aqui esses dias. Eu falei, ó filha, quando o pai ficar velho, você vai ter que cuidar de mim. Falei brincando. Porque é uma situação que preocupa quando você para pensar nisso, né? Você vai chegar no fim da idade, e no fim da vida, né? Numa idade avançada, e quem que vai cuidar de você? E quem que vai... Eu tenho um prazo de validade, eu como idoso, eu sou um incapaz. Por que que minha família me colocou num asilo? Por que que eu fui esquecido aqui? Então são essas questões que nós vamos levantar umas questões sociais para nós entendermos isso e vamos trabalhar também paralelo com a nossa área de conhecimento. Aqui em natureza nós vamos entender algumas questões biológicas que envolvem o envelhecimento, certo? A questão do avanço de idade, o que acontece com a pessoa física, o que acontece com os músculos, os ossos, de que maneira que o nosso corpo trabalho o envelhecimento, o que é o envelhecimento a nível biológico, o que acontece com as células, com os tecidos e todas essas questões. Paralelo a isso, a professora Caroline vai trabalhar também as questões voltadas para as ciências humanas. São as questões sociais, as questões econômicas. Então, todas essas questões, tanto de natureza quanto de humanas, nós vamos entrelaçar aqui no nosso projeto e quem ganha são vocês. Hoje nós vamos estar trabalhando duas áreas de conhecimento em apenas um projeto, certo, pessoal? Então vamos entender um pouco desse nosso projeto, de que maneira que ele vai funcionar. Bom, o título do nosso projeto é A Revolução da Longevidade. Todo indivíduo em algum momento cuidará e será cuidado. Todo momento você cuida
Todo momento não, em algum momento da sua vida você vai cuidar de alguém e em algum outro momento você será cuidado. Isso é fato. Ou porque você está passando por algum problema de saúde, não precisa necessariamente ser um idoso. Ah, eu sofri um acidente de carro e eu preciso de cuidados, eu não posso fazer as coisas. Então em algum momento da vida você precisa cuidar de alguém e ser cuidado também. Então é muito importante essa conscientização, essa solidariedade para pessoas que não têm a quem recorrer nessas situações de cuidado. Ok, pessoal? Então durante nossos encontros de natureza nós vamos trabalhar o projeto sobre a vida e o destino de alguns idosos. Beleza? Que nem eu fiz a pergunta aqui que eu já comentei com vocês. O ser humano tem prazo de validade? Até os 60 anos o ser humano pode trabalhar. Depois disso é se aposentar, ficar em casa jogando dominó e baralho. Será que é assim mesmo que funciona? Então nós vamos ter uma visão prática e abrangente sobre essas questões sociais, culturais, econômicas e científicas sobre o envelhecer. O que é o processo de envelhecer? Certo? Vamos desmistificar todos esses equívocos relacionados ao processo de envelhecer. E vamos entender como que hoje em dia essa questão é tratada. Algumas décadas atrás, vamos pegar um exemplo bem clássico. O que era a figura materna, a figura da avó antigamente? Eu quando era pequeno, as minhas avós eram aquelas senhoras, donas de casa, que não trabalhavam fora, que ficavam cozinhando, cuidando dos filhos. Então a avó era aquela pessoa do lar, até pouco tempo atrás. Hoje em dia as coisas estão mudando. Por exemplo, a minha mãe é professora, trabalha aqui na universidade, é professora do curso de Engenharia Civil, aqui no Paraná, pessoal. Eu estou aqui no Paraná, por isso que eu estou falando para vocês aqui, não aí em Brusque, certo? Então minha mãe não é dona de casa, minha mãe não é aquela avó que faz doces e guloseimas gostosas para os netos comerem, não é aquela avó que fica fazendo crochê o dia inteiro sentada no sofá da sala. Então o processo de envelhecer está mudando, pessoal. A qualidade de vida está mudando, certo? Hoje em dia as pessoas vivem mais e vivem com uma melhor qualidade de vida. Então todas essas questões nós vamos trabalhar nesse nosso projeto. Vamos romper alguns paradigmas sociais que já estão ultrapassados, que impõem exatamente essa data de validade ao ser humano, certo? A pessoa cresce, estuda, trabalha a vida inteira, se aposenta e é cuidado. Será que é assim mesmo? Eu conheço idosos de mais de 80 anos. Eu tive um professor na escola, o professor Jader. O professor Jader hoje está com 87 anos. Ele é campeão estadual aqui no Paraná de natação. O professor Jader tem uma vida de atleta. Eu arrisco dizer que o professor Jader é mais saudável do que eu, que tenho 29 anos. O professor Jader está lá com seus 80 e tem quase o triplo da minha idade. E ele está, mas lógico, por toda a vida que levou. Tem toda a questão da alimentação, da qualidade de vida, da vida que você leva, do trabalho que você leva. Então são essas questões que nós vamos tratar. E realmente repensar essa questão. Existe um prazo de validade? O idoso, depois de uma certa idade, ele merece mesmo ser encostado num canto e ficar, de certa forma, improdutivo? Então são todas essas questões que nós vamos trabalhar. E também, pessoal, vamos produzir um artefato final. Nós vamos realizar uma doação de presentes e de produtos de limpeza para instituições que cuidam de idosos que não têm família. Vamos colocar no lugar de um idoso desse. Eu estou lá numa casa de repouso, uma casa de descanso. Eu não gosto de usar o termo asilo, porque eu acho um termo asilo um pouco pesado. Eu tenho uma bagagem emocional já um pouco pesada. Asilo, certo? Então eu gosto de uma casa de repouso. Eu trato o termo um pouco mais delicado. Então imagina você estar lá na sua casa de repouso, numa casa de repouso, você não tem exatamente ninguém para te visitar, para te dar um presente. Aí você está vendo os outros idosos ali que têm família indo visitar e tendo alguém para dar um aporte emocional. Já se colocaram no lugar dessas pessoas, gente? Imagina o quão ruim. Eu chorei. Nós vamos ver um documentário daqui a pouco, que eu vou passar para vocês, para nós mergulharmos de cabeça nesse nosso projeto, que eu vou ser bem sincero. Eu chorei quando eu vi a reportagem, gente. É uma situação lamentável. Você não ter ninguém. O pior não é você não ter ninguém, o pior é você ter alguém, as pessoas que você amou, que você cuidou a vida inteira, largarem você num lugar desse pra morrer a míngua. Certo? Idosos perguntando, eu tenho um neto, que saudade do meu neto, mas ele não pode vir me visitar, ele tá trabalhando, sabe? Uma dó, gente, eles compram isso como se fossem... o repórter pergunta pra ele, mas por que o seu filho não vem te visitar? Meu filho não pode, ele trabalha muito. O filho largou o pai lá. Então é uma situação, gente, que... Olha, eu tô aqui arrepiado só de estar contando para vocês isso.
que até conversei com a minha filha e falei, ó, quando o pai ficar velho, você vai ter que cuidar de mim, hein? Minha filha tem 8 anos. Então, pessoal, realmente essa é uma questão que eu acho muito importante nós trabalharmos. E como a sociedade vem mudando, com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, com a modernidade, com a expansão, com a globalização, tudo hoje em dia está mudando de patamar. Então é importante nós voltarmos os nossos olhos para essas questões dos idosos que não têm família, que estão simplesmente largados em alguma instituição, dependendo apenas de doações, de voluntários, de pessoas que dedicam tempo a estar presente, a dar algum carinho, algum aporte a uma pessoa que não é da sua família. Esses voluntários também são anjos na Terra que merecem muito o nosso reconhecimento. Certo, pessoal? Então o que nós vamos fazer nesse projeto é exatamente dar um pouco de dignidade, um pouco de alegria, dar um pouco de sentido para esses idosos. Que como se não bastasse muitos não terem família, muitos estarem ali sem receber uma visita, ainda tem essa questão da pandemia. Certo? Que os poucos que recebiam, que tinham visita, que tem, agora estão mais isolados do que nunca. Certo, pessoal? Então como que nós vamos fazer? Nós contemplamos duas instituições. A Casa de Lone, que é essa casa de abrigo para os idosos, e o Lar Menino Deus. Certo? Então como nós vamos fazer? Cada aluno, deixa eu passar aqui o slide. Cada aluno vai, vamos colocar entre aspas, adotar um idoso. Ó, que nem eu coloquei ali para vocês, ó, um exemplo. Eu, professor Arthur, adotei o senhor Sérgio. Vamos olhar na lista ali, ó. O Sérgio é o último da lista. Então aqui nós temos uma lista dos idosos que nós vamos adotar e de que o idoso gostaria de ganhar. Pô, gente, coisa, olha ali, chinelo, pochete, boné, toalha, camiseta de futebol, bola de praia, sabe? Olha, isso me corta o coração, bola de praia, sabe? São pessoas que já, muitas ali nem têm mais consciência, não frequentam praia há anos, não podem sair dali, não tem como ir pra praia, mas querem ganhar uma bola de praia. Porque é um entretenimento, é um lazer, uma coisa que pra eles vai fazer bem. Uma bola de praia ali no top 10 na frente da van é R$10, gente. Pra mudar a realidade emocional de uma pessoa que está dentro de uma casa de repouso, uma pessoa que está lá sem família. Então isso realmente, pessoal, é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. Nós somos, repito, o serviço social da indústria. Nós temos que ter essa questão social, nós temos que devolver para a sociedade tudo isso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar pelas pessoas de bem, temos que fazer pelos nossos. Senão a gente não chega lá. Um dia seremos nós, conforme está o título do nosso trabalho aqui, do nosso projeto. Todo mundo um dia é cuidado e um dia vai cuidar de alguém. Beleza, pessoal? Então, de que maneira que vai ser? Vocês vão pegar a lista, nós temos 11 alunos, 11 idosos e 22 alunos. Cada aluno vai adotar um idoso desse da lista e vai ficar responsável em comprar algum dos pedidos que o idoso colocou. Ou um boné, ó, cada idoso colocou duas opções. Então você pode escolher uma das duas. Professor, vou me juntar em dupla eu com meu colega aqui e vou adotar um idoso aqui para comprar os dois presentes dele. Eu compro um e o colega compra outro. Maravilha, gente. Maravilha, maravilha. Eu acho isso muito bacana. Se nós formos ver até uma questão um pouco mais a fundo, ó, nós estamos em 22 alunos. Com 11 idosos, dá 2 alunos para cada idoso. Então, se todo aluno que quiser se juntar em dupla para adotar um idoso, maravilha. Eu acho ótimo. Beleza, pessoal? Então, antes de nós debatermos um pouco mais do nosso projeto, eu fiz aqui apenas uma introdução. Certo? Só para vocês entenderem de que maneira nós vamos trabalhar. Então, eu vou passar aqui primeiro para vocês o documentário. É um episódio do Profissão Repórter. Lembra do Profissão Repórter? Um programa que passava na Rede Globo que realmente, justamente tratava dessas questões sociais. Cada episódio eles vinham com uma questão diferente. Vinha com pessoas, moradores de rua, com crianças em situação de uso de drogas, com esses idosos que ficam abandonados, com as próprias crianças. Nesse documentário vocês também vão ver que não é só o idoso. Nesse mesmo local tem crianças. A criança nasceu com uma deficiência física, a família abandona, gente. A família larga no hospital e não volta mais para buscar. Crianças com síndrome de Down, com paralisia infantil, certo? Crianças tetraplégicas por algum motivo, ou de nascença, ou por algum acidente. Então eu quero que vocês assistam esse documentário inteiro. Ele tem ali uns 20 minutos, não é nada muito longo, tá? Para nós entendermos essas questões, para vocês verem realmente. Eu quero que vocês sintam o impacto e o choque que eu senti. Tenho certeza que muitos aqui também vão chorar, vão encher o olho de lágrimas, porque, gente, é complicado.
E nós achamos que todos os professores vão trabalhar nesse mesmo tema. A professora Kátia vai trabalhar esse tema com os alunos dela, o professor Pedro vai trabalhar com os alunos dele, a professora Carol com os alunos dela, e eu vou trabalhar com vocês, certo? Mas nós vamos trabalhar juntamente com a professora Caroline. Ok, pessoal? Então eu vou passar aqui para vocês o link do documentário. Quero que vocês assistam esse documentário. Vou deixar aqui uma meia hora para vocês assistirem. E depois desse documentário nós voltamos aqui para fazer as adoções, para ver quem vai adotar qual idoso e de que maneira nós vamos decorrer e desenvolver o nosso projeto. Beleza? Então vamos para o nosso documentário, daqui a pouquinho eu volto. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no privado. Beleza, pessoal? Vamos assistir o documentário e até daqui a pouco.